Eu acredito que esse ano, com essa energia desse dragão madeira, lá para o mês de março, a gente vai falar um pouquinho mais também na entrada de Saturno. Então eu acredito que essas energias, elas estão na direção de crescimento e evolução. Mas, obviamente, aquela história, crescimento e evolução sempre dói. Então, nós precisamos só tirar essa ideia de que porque doeu é ruim. Às vezes, né, uma dor aqui que acontece, né, aquela dor de crescimento, é para que você cresça, para que você desenvolva, para que você abra os seus olhos, né, saia de algumas ilusões, enxergue algumas situações que às vezes são aquelas verdades nuas e cruas que a gente precisa aceitar, mas que é aquilo que vai fazer você crescer e desenvolver. Então, eu espero que vocês, nessa semana, estejam preparados para essa energia desse dragão que está mandando todo mundo caminhar, todo mundo se movimentar. Avisando um pouquinho vocês para quem está nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, nosso Instagram que é o Hathor_Spaco e no YouTube que é o Spaco Hathor, né, Doni? Aê! Assistam as nossas lives da cachoeira que tá bem legal, das 8 cachoeiras, o Doni tá fazendo um trabalho excelente, muito bacana, então confiram, ficou bem bacana. E a continuação desse trabalho das cachoeiras dos 8 dragões, a gente vai lá para o Caminhos do Mar, descendo toda a estrada real e encontrando a Cachoeira da Torre, lá em Cubatão. Então, a gente vai fazer também uma gravação, explicar um pouco do processo e da energia que a gente está trazendo lá de Pirinópolis, descendo agora até o mar. Olha que bonito, né? Vai para Iemanjá. Então, eu espero que vocês acompanhem essa aventura. E ainda tem mais uma parte dessa aventura que vai ser do dia 9 e 10. Também vou tentar ver se eu consigo fazer live, senão o Doni vai fazer um mega trabalho que vai ser excelente, maravilhoso, de 8 cachoeiras que depois agora eu descobri que existe em São Francisco Xavier. Então é no Morro do Mirante e a gente vai descer todas essas cachoeiras para trazer esse trabalho de cura através dos florais, através de toda essa energia estelar, apoiando o universo e também a Terra e nós, pequenos seres humanos, nesse processo. Uma coisa que os mentores têm falado, que muita gente tem passado medo sobre os flashes solares, que vai apagar tudo, que vai ficar sem rádio, né? Calma, gente, não é assim. Obviamente, o Sol tem mandado muitos flashes, né, em níveis que às vezes não tem chegado na Terra antigamente, mas a Terra ela tem um campo eletromagnético que apoia e que, né, diminui todo esse processo. E todo esse processo de cura e transformação que vários curadores planetários têm feito é exatamente para que seja recebido esses flashes do Sol de uma forma que seja harmônico e venha para a Terra de uma forma mais diluída. Então, não acredito que vá apagar muita coisa, mas o legal desses flashes é você usar esse momento quando o Sol ele está ali na sua pulsação maior, de absorver o máximo de luz energética que você puder. Por quê? Essa luz, ela ajuda você a reconhecer mais partes de você que precisam de cura, né? Luz traz essa evolução da sua visão, das suas possibilidades, né? Iluminando a sua energia interior. Então, é legal nesses dias que o pessoal comenta que o Sol está em atividade, de você fazer uma meditação, de se acalmar, pedindo para que tudo que venha para a Terra seja para o bem maior dela, para o crescimento, que também venha para o seu bem maior, para o seu crescimento, que você absorva as energias da melhor maneira possível e de como o seu corpo consegue sustentar e aguentar. Assim como a gente também pede para que toda a humanidade absorva essa energia de uma forma que todo mundo consiga sustentar e aguentar. Então, primeira coisa é não cocriar coisas que não existem, né? Que a nossa ansiedade humana e essa coisa da velocidade tem feito com que a gente crie várias realidades paralelas que nunca aconteceram, mas que na nossa mente já foi o pior cenário possível. E aí eu vejo muita gente sofrendo pelo pior cenário possível que ela criou na mente dela.
Então, antes de cocriar qualquer coisa que ainda não existe, sempre pensa para que seja para o seu bem maior e para o bem maior de todas as pessoas. Normalmente, quando se coloca esse decreto, né, que todas as coisas venham para o bem maior seu e das outras pessoas, a consciência coletiva ela vai se ajustar para que a coisa seja para o bem maior de todos. É muito interessante. Então, para as energias sutis, não existe bom e mal. Bom e mal é muito uma característica do nosso ego. Então, às vezes, se você não coloca nesses termos e coloca no desespero, a energia do desespero que vem. Então, primeira coisa é pedir sempre qualquer coisa na sua vida para que ela venha pelo seu bem maior e pelo bem maior de todas as pessoas, né? Pode ser bem maior da sua família, bem maior das pessoas que moram na sua cidade, bem maior para o Brasil, para o mundo, né? Já pensou se tudo que a gente fizesse, a gente colocasse essa força do bem maior? Eu acho que a gente sairia dessa coisa do ego e do egoísmo, que eu acho que é um mal da sociedade. E outra, a gente começaria a pensar que muita coisa, às vezes, o que a gente faz pequenininho aqui é o efeito borboleta, né? Muitas vezes pode afetar de um modo maior lá para frente. Então, como você pode fazer as coisas, as pequenas coisas e as grandes coisas da sua vida, pensando, né, no que seria o seu bem maior e depois no que seria o bem maior da humanidade, né? E aí é legal porque é um trabalho bem tranquilo, sereno, né? E quando a gente começa a pensar dessa forma, por exemplo, algumas técnicas, alguns seres, principalmente para quem trabalha com cura, né, começam a se aproximar de você. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa parte vibracional, começaram a chegar algumas pessoas com algumas técnicas, e uma dessas técnicas foi a apometria xamânica estelar. Na verdade, primeiro veio o reiki xamânico estelar, recebido pelo Nazareno Sabino, e depois foi a apometria xamânica. Então eu queria conversar um pouquinho hoje sobre a apometria xamânica, exatamente porque ela é uma ferramenta que eu sinto que é para o bem maior, tanto para o bem maior da pessoa que é aplicada, mas como isso também reverbera no campo coletivo daquela pessoa, porque muitas vezes vai resolver uma questão que ela tem de vidas passadas com alguns espíritos que estão presos a ela. Então, olha só quanta coisa é liberta nesse processo. Às vezes é um processo de ancestralidade, algumas questões ancestrais também podem ser resolvidas pela apometria xamânica. Algumas questões estelares também. Então, o desdobramento da apometria xamânica ele é tão bonito exatamente porque ele pensa primeiro no ser humano, claro, né, naquela questão mais individual das emoções, da parte mental, da parte emocional, mas também do quanto ela se relaciona com essas coisas e a relação dessa alma com todas as coisas, que às vezes, por exemplo, ela está presa em histórias tão antigas que ela nem sabe por quê, mas ela passa ainda a ter o processo de reverberação da lei de causa e efeito. Então ela vai tendo o efeito das situações do passado, mas ela não entende as causas. E na apometria, a gente consegue muitas vezes ajudar essa pessoa a entender aonde foi a causa, trabalhar nesse ponto da causa para liberar os efeitos, né? Então, às vezes, uma relação difícil com pai e mãe, às vezes, uma relação difícil amorosa. E é muito legal porque, né, a apometria xamânica estelar você consegue aplicar sozinho, não há necessidade de uma equipe de, né, normalmente 5 a 6 pessoas, que é na apometria comum. E os efeitos eles são muito rápidos em alguns casos, porque a estrutura que está por trás de todo o processo de encaminhamento energético, de ancoramento de forças, ele cria uma junção, né, entre as forças estelares, entre as forças xamânicas, né, ou naturais, e toda essa energia das egrégoras da apometria. Então, cria uma força muito
profunda de cura nesse processo, para que todos os encaminhamentos que precisam acontecer, você tem várias equipes que fazem esse encaminhamento. E por que todos eles trabalham nesse processo? Porque todos eles estão nessa questão de trabalhar pelo bem maior. Então, às vezes, ajudando você, ele vai estar ajudando uma série de grupos de almas, uma série de grupos de pessoas, uma série de grupos de um país, né? Então, a espiritualidade, ela tem essa preocupação de que aquilo que ela faz para um possa reverberar para os outros. E muitas vezes a gente esquece, ou tem essa coisa do ego de achar que tudo é separado, né? Então, o que eu fiz para mim não vai reverberar para o outro, ou o que eu fiz para o outro não vai reverberar para mim. E na verdade reverbera, porque é igual a um lago, né? Você joga pedra no lago, as vibrações, elas vão chegar, né? Não tem como não ser afetado, porque o campo mórfico, ele é um campo onde todos estamos, e cada informação que a gente põe no campo, ela reverbera e todos são afetados. Então, eu acho que esse momento que a gente está de compreensão daquilo que a gente faz e daquilo que a gente vive, e como isso pode se reverberar e pode transformar, cada vez mais desenvolvendo a responsabilidade sobre as nossas ações, né? Então, a responsabilidade, a coerência, a paciência são aspectos muito importantes para esse ano, exatamente porque quanto mais coerência eu tiver naquilo que eu fizer, mais força eu vou conseguir. Quanto mais responsabilidade eu tiver, mais força eu vou conseguir. Né? Que eu falo que Saturno é igual Emmanuel. Quando o Chico pergunta para ele, e aí, tá pronto para o trabalho, Chico? Ah, sim, o que eu tenho que fazer? Aí o Emmanuel fala, disciplina, 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 né? Então, Saturno, ele pede muito essa coisa da disciplina, da ordem, da coerência. Então, se você conseguir trabalhar disciplina, ordem, coerência, vai ser um ano excelente para você, e tudo que você reverberar vai ser ótimo para a tua vida, para o teu crescimento e para a tua evolução. Né? Então, se você sentir aí no seu coração que é um chamado para você aprender essa técnica da apometria xamânica estelar, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Esse é o WhatsApp que a Geisa, ela não é uma inteligência artificial, ela não está aqui hoje, mas de vez em quando ela aparece, e ela vai responder para você todas as suas perguntas, vai tirar suas dúvidas, né? E se você quiser passar por um atendimento, também manda para a gente. Às vezes eu não consigo atender todas as pessoas que me pedem, mas eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que passaram pelo curso que a gente pode indicar, são pessoas fantásticas, e que você pode sentir a técnica, pode ver como funciona, como isso reverbera na sua vida, né? Então, é uma coisa que eu sinto que é um chamado, assim, porque muitas vezes tem pessoas que são mais ligadas ao xamanismo e tem pessoas que são ligadas mais aos estelares, né? Adoro essa técnica porque ele junta os dois. Eu sempre fui muito... O pessoal fala, né? Eu sempre tô com a cabeça no céu, mas tentando pôr o pé na terra, né? Então, para mim, eu acho essa técnica fantástica porque ela usa duas energias que eu amo demais, que é a energia da Terra, de Gaia, e a energia dos seres cósmicos que estão cada vez mais se aproximando da Terra, explicando que, na verdade, vida não é só biologia, né? Mas é consciência. Então, são consciências que estão se aproximando cada vez mais de nós, para que a gente consiga reconhecer essas consciências novas, desses irmãos mais velhos que estão ajudando a gente a participar desse processo de transição planetária, né? E que essa transição seja a mais tranquila possível, né? Porque algumas coisas precisam chacoalhar para mudar, mas eu espero que seja realmente a mais tranquila possível. E para não esquecer, né, sempre, a gente pega uma cartinha do dragão para o seu fim de semana, ou alguma coisa que você esteja em dúvida aí, e a gente possa te ajudar. Hoje, quem vem, estava falando, né, de disciplina, veio Royal Dragon, a liderança.
Então, né, tô falando que eles estão mandando a gente, né, pôr a rodinha no pé e não dá mais para ficar, ai, eu não faço isso porque fulano não deixa, eu não faço isso porque ciclano não... Amigo, amiga, se você quer, põe a rodinha no pé e vai fazer. Esse ano não vai ser aquele ano que você vai esperar alguém levantar você e você sair desse lugar. Você tem que pegar a sua mãozinha, pode até pegar no rabinho do dragão e levantar e trazer a sua liderança e a sua confiança de volta. Então, o Royal Dragon está aqui para incentivar você a assumir o seu comando. A partir do seu exemplo, tome decisões que beneficiem a todos, né? A gente estava falando de bem maior, né? De coisas importantes para a gente. Então, é importante a gente pensar nessa questão do bem maior, do que é positivo para todas as pessoas, do que vai evoluir e ajudar em cada pessoa, porque muitas vezes a gente se sente tão pequenininho, achando que aquilo que a gente faz é de incapacitação, a gente se sente inferior a muita coisa. Quando a gente reconhece a nossa força interior, a nossa capacidade, essa energia vai reverberar e através dessa sua força e do seu exemplo, você vai ver que muitas pessoas vão se inspirar em você. Mas principalmente você vai sentir a sua força de levantar e falar assim, poxa, olha, eu sinto que eu tenho essa força, eu sinto que eu sou capaz, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sentir essa força em si. O Rodrigo Acredito está perguntando se pode aplicar em outros, só em nós mesmos. Não, a aplicação tanto pode ser individual quanto em outra pessoa, tá? Acredite. Aqui a diferença é que você não precisa mais de um grupo de pessoas para que seja feita a apometria, né? Então só essa parte que é legal, porque você não tem a necessidade de ter uma equipe junto física, né, de pessoas físicas, mas a equipe espiritual que está com você, ela é bem especial, né? Então vale a pena, e o curso é no dia 16 e 17 de março agora, então manda mensagem pra gente que a gente vai estar fazendo as inscrições de vocês. O curso é com o Nazareno mesmo, então é com o co-criador do sistema, e ele vem só uma vez por ano para dar esse curso pra gente, então eu acho bacana, eu acho uma oportunidade para quem gosta, para quem sente que é o chamado, que é o trabalho que conecta com seu coração, e que está ligado, né, junto com o Royal Dragon, à questão do bem maior, né? Então, espero muito que vocês entendam esse processo que a gente está passando na transição, de além de só esperar que as pessoas nos ajudem, também ser um agente de mudança, né? E eu acredito que as técnicas de cura, elas são um trabalho onde você também começa a se sentir parte dessa transformação, porque na sua transformação pessoal também vem a transformação coletiva. Beleza, Acredite? Obrigada pela sua pergunta. Então, quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Manda like, curte, compartilha, pergunta, né? A gente sempre está lá à disposição para vocês. E aí, hoje a gente está com a vibração da nossa pirâmide de luz. Uau! Junto com o Royal Dragon. Então vamos lá para trazer para vocês bastante liderança para essa semana. E aí vai deixando essas vibrações de liderança entrarem em você, inspirarem você no seu melhor, naquilo que você tem de mais capacidade de distribuir para as pessoas, de compartilhar, né? Muitas vezes a gente pergunta por que a gente está recebendo certas coisas, mas o que você está doando, né? Então, observe o que você está doando para o universo, observe o que você está, como você está se doando, e aí entende que muitas vezes o que a gente recebe é aquilo que a gente está doando. Então, começa a doar coisas diferentes, né?
começa a doar amor, começa a doar compaixão, começa a doar bons sentimentos. E aí você vai perceber que o universo também começa a fazer esse movimento, porque muitas vezes a gente só está ali na doação da angústia, do medo, da tristeza, da culpa, e aí a gente quer receber amor, felicidade, é um pouco difícil, né? Então, tentar trazer esse trabalho de transmutar todas essas emoções, né, negativas e densas, né? Então as técnicas elas ajudam, mas uma técnica bem simples é chama violeta, né? Acho que as pessoas já ouviram falar bastante, mas você pode imaginar a cor violeta e transmutar essas energias mais densas, pedir a transmutação, para que você comece a vibrar no seu campo amor, liderança, compaixão, alegria. E aí você vai ver o quanto que isso vai se transformando e as pessoas vão reverberando diferente, vão mandando outras forças para você, você recebe outras forças de volta. Então, vai observando isso na sua vida esse mês, observa o quanto você pulsa, né? Porque a emoção é uma pulsação. Então, observa quanto você pulsa de energias durante o dia. E aí percebe se a porcentagem maior de emoções está mais para medo, angústia e ansiedade, ou está mais para alegria, misericórdia, compaixão. Então, observa. E aí tenta pelo menos algum período do seu dia começar a pulsar essas emoções. Não precisa ser o dia inteiro, porque eu sei que o dia inteiro às vezes a gente não consegue, né? Mas pelo menos uma parte do seu dia mudar essa pulsação, né? Mudar essa frequência. E aí, quem sabe você vai perceber outras possibilidades da sua vida, outras possibilidades de enxergar, né, coisas positivas. E aí a gente está com você, o que você precisar, a gente está mandando muita vibração positiva, muita capacidade e principalmente esperança para que esse ano seja um ano melhor, que você realize tudo que você gostaria ou que venha coisas que sejam para o seu bem maior. E aí você reconheça esses novos caminhos para você, tá bom? Gratidão pela sua audiência. Nadone, valeu, obrigada, gente. Tchau, tchau.